falando de mapa estratégico agora, estamos chegando na finaleira aqui do conteúdo, tá? Falando de mapa estratégico. A gente compara isso com o painel de pilotagem do avião, tá? Eu conversei com um colega aí que entendia um pouquinho de aviação, ele disse o seguinte: o piloto geralmente ele vai ficar prestando a maior parte da atenção dele nesses indicadores aqui, né? Isso aqui é um painel de indicadores, né? Painel esse monte de relógio aqui do avião aqui e tal, isso é um painel de indicadores, né? Então ele fica prestando atenção a maior parte do tempo nesses indicadores aqui que eu estou riscando, né? Tem dos dois lados aqui, inclusive vocês podem ver, tá? E aí o que acontece, né? Se tem algum problema, eventualmente acende uma luzinha aqui, alguma coisa, ele vai olhar no relógio indicador ali para ver o que tem de problema naquele lugar, né? Então ele não fica o tempo todo olhando para todos os indicadores, ele nem teria como acompanhar tudo isso ao mesmo tempo, né? Mas ele olha para os principais e depois, à medida que vai precisando, ele dá uma espiada nas outras coisas para ver se está tudo direitinho. A ideia do painel de pilotagem, do Balance Scorecard, é mais ou menos essa aí, né? Então eu tenho aqui as 4 perspectivas, ó: perspectiva financeira, cliente, processos internos, aprendizado e crescimento. Cada uma delas vai ter alguns objetivos que eu vou desdobrando. Então aqui, por exemplo, obter um resultado líquido de 10%. Para mim ter esse resultado líquido de 10%, eu preciso reduzir custo e eu preciso aumentar a receita, né? E aí eu vou desdobrando cada vez mais. Se eu seguir o sentido inverso das setas aqui, eu vou vendo os caminhos que eu vou poder fazer para executar essas coisas todas, né? E essa figurinha que tem aqui com uma corzinha é a sinaleira do meu indicador. Tá verde, está sendo atingido. Tá amarelo, ó, tá meio a perigo, né? A mãozinha para baixo significa que o indicador está em tendência de declínio, né? Mãozinha para cima está em tendência de ascensão, né? E a mãozinha para o lado está estável. Por exemplo, aqui, no resultado líquido de 10%, está verde, significa que eu estou atingindo, mas a mãozinha está para baixo, significa que está caindo. Então isso pode ser um perigo, né? Porque a ideia não é que esse número caia, a ideia é que esse número aumente cada vez mais, né? E essa é a ideia do painel de pilotagem, que eu consiga olhar para uma série de objetivos e indicadores, né, e consiga gerenciar isso de uma forma legal, dizer assim, cara, esse aqui eu preciso dar uma olhada porque tem algum problema aqui, né? Aquele ali eu preciso dar uma olhada porque tem algum problema aqui. E até para que as pessoas consigam se enxergar, cara, a minha atividade é tal, então eu atuo aqui e eu tenho impacto nessas setas que estão saindo para lá, né? Então eu consigo saber, né, aonde que eu estou impactando para chegar lá naquele resultado final que eu quero na minha estratégia, tá? Então o mapa estratégico serve para comunicar e gerenciar a estratégia, visualização das relações existentes entre os objetivos, e a gente chama isso também de painel de pilotagem. Falei, tá? Eu fecho com o caso da Gol aqui. A Gol, eu não sei se vocês se lembram disso, né? Ou talvez muitos de vocês, né, ainda eram pequenos ou talvez nem eram nascidos na época que ela foi criada, né? Mas a Gol, ela foi criada numa época que o mercado da aviação civil estava praticamente quebrado no Brasil. A gente tinha as 3 grandes aí, que era Varig, a TAM, né, e a VASP, né? As 3 praticamente quebradas, né? Trabalhando sempre no prejuízo, com resultados negativos e tal. E aí surge mais uma outra empresa, o cara pensa, mais uma, agora vai dividir o bolo aí, vai ficar pior ainda para quem já estava lá, né? Mas eles entraram com um conceito um pouquinho diferente do que existia no Brasil na época, né? Obviamente que eles não inventaram nada, né? Se a gente for olhar para a história da Gol, né? O executivo da Gol na época, Constantino Júnior, presidente, ele baseou boa parte da criação do modelo de negócio da Gol em modelos de negócio que existiam em outros países dentro da aviação civil, né? Basicamente tem uma empresa, se eu não me engano, irlandesa chamada Ryanair, que foi da onde ele trouxe a inspiração básica aí para construir o modelo de negócio que ele criou aqui, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. A estratégia da Gol é um ótimo exemplo de quebra de paradigma, né? Ele fugiu do padrão, né, que existia no mercado brasileiro, ou seja, se entrasse mais uma empresa fazendo as mesmas coisas que as outras 3, certamente não ia dar certo para nenhuma delas, tá? Ia dar problema para todo mundo, ia ser ruim para todo mundo, né? Mas se ela fizesse as coisas certas, podia ser bom para ela, pelo menos, né? Então, coisas que talvez ninguém tenha feito antes, porque você pensava que sempre foi feito assim, não poderia mudar.
Eu já contei para vocês a história dos chimpanzés, né? Se não me engano, eu contei na outra aula. Sim. É mais ou menos essa história, né? A gente nos pergunta por que as coisas são feitas dessa forma. Será que não dá para fazer diferente, né? Então a ideia é mais ou menos a mesma, tá? Então, cara, ninguém fazia nada diferente na aviação civil aqui no Brasil, basicamente porque sempre foi feito dessa forma, né? E não estava dando certo e as pessoas insistiam naquele modelo, né? E não é por falta de existir outra coisa diferente no mundo, porque no mundo existiam outras empresas que praticavam coisas diferentes, né? Mas aqui se estabeleceu aquele padrão, né? E não se tinha abertura para mudança, né? E é um caso importante que nos inspira, né, a pensar porque as coisas foram feitas dessa forma. E é curioso, né, que tinha a concorrente, a TAM aqui, né, eu não esqueci da TAM que eu falei antes, né. Então, a concorrente TAM, né, do comandante Rolim, ele tinha os mandamentos dele lá, o 7º mandamento dele é: quem não tem inteligência para criar tem que ter coragem para copiar. E foi basicamente o que foi feito quando foram criar a Gol, né. Eles não criaram nada novo, era novo aqui no Brasil, tá, mas no mundo já existia isso. Então eles foram e olharam o que outras empresas que tinham bons resultados estavam fazendo no mundo e resolveram trazer isso para o Brasil, né. Ironicamente, o comandante Rolim não fez isso com a empresa dele, né. E aí é baseado basicamente num modelo de negócio chamado low fare, low cost, né? Baixa tarifa, baixo custo, ou seja, para eu conseguir operar com baixa tarifa, eu tenho que ter um baixo custo de operação também. Porque se eu tiver um elevado custo de operação e quiser praticar baixas tarifas, eu estou ralado, né? Eu vou morrer, porque daqui a pouco eu já não tenho mais caixa para gerenciar minha empresa, né? Ele é baseado muito em eficiência operacional, fazer mais com menos, né? Tentar ser o mais produtivo possível, né? E o conceito deles de produtividade é avião parado é dinheiro perdido, né? Ou seja, o avião não levantou voo por alguma razão, porque estava na manutenção, alguma coisa, eu estou deixando de voar com gente nele, né? Se eu estou deixando de voar com gente nele, são passagens que eu estou deixando de vender, né? E com um ativo que tem um baita de um valor, né? Um investimento elevado que foi feito, né? Não tem como eu ficar perdendo dinheiro com ele parado, né? Ele tem que estar voando o máximo de tempo possível, tá? E também economizar em tudo que for possível, as refeições, combustível, etc. Quem voou naquelas épocas lá, antes da criação da Gol até, lembra, né, que nos voos eram servidos pratos quentes, né? Quase como um restaurante aéreo, né? Então a gente embarcava no avião, tinha todos os comissários com uma pompa, assim, uma coisa chique, assim. O avião não era coisa para qualquer um naquela época, né? Era mais coisa de elite. Então, quem conseguiu voar ainda naquela época lembra mais ou menos de como é que é. E era isso, era uma coisa bem glamurosa, né? E durante o voo eram servidos refeições mesmo, né? Então o cara pedia, eu queria tipo, não me lembro o que tinha na época, né? Mas vamos supor, o cara quer uma laminuta, o cara vai lá e daqui a pouco vem o comissário com o prato do cara, né? Então se mudou uma série de coisas aí para tentar operacionalizar esse modelo de negócio do baixo custo, baixa tarifa, tá? Então, na época que isso aqui, 2003, tem bastante tempo já, eu fiz um encarte da Exame que eu tirei, né? E na época, logo depois da criação da Gol, ela já estava aqui, quem está melhor, com uma série de coisas que foram comparadas, só a TAM estava na frente, ainda era em participação, porque ela já tinha uma participação histórica maior, mas a Gol vinha crescendo muito, tá? Então aqui, número de passageiros por avião, a Gol estava melhor, tempo de voo, a Gol estava melhor, a frota, a Gol estava melhor, né? Cardápio de bordo, a Gol estava melhor em termos de custo, né? Gasto da empresa por assento, a Gol estava melhor. Então imagina, os caras cobravam mais caro, mas eles tinham um custo muito mais caro também, né? E aí a Gol, conseguindo ter um custo menor, conseguia cobrar uma passagem menor também e ter uma participação de mercado cada vez maior no caso, né? As tarifas aqui, olha a média de tarifas, a diferença de uma para outra. Então a Gol melhor,
O único quesito que ela ficou para trás aqui era a participação no mercado, porque ela estava recém começando nessa época aqui, tá? E aqui é interessante analisar algumas coisas que a Gol fez, né? A empresa nasceu com o objetivo de ter rentabilidade num mercado que as empresas não tinham rentabilidade, né? E aí ela disse assim, nós temos que oferecer, para a gente ter essa rentabilidade, olha que a gente falou já várias vezes sobre diferencial competitivo, para eu ter uma rentabilidade, eu preciso oferecer coisas que as outras empresas não estão oferecendo, porque daí os clientes que tem nesse mercado vão migrar dessas empresas para a minha empresa, né? Vão começar a comprar de mim, porque eu tenho esses diferenciais que eles valorizam, né? Então eles resolveram que os diferenciais seriam preço baixo e pontualidade, né? Tanto é que até hoje, eu acho que se vocês voarem na Gol, os caras costumam dizer, estamos iniciando os procedimentos do voo com tantos minutos de antecedência em relação ao que tinha sido estabelecido, né? Então é bem interessante que eles fazem questão de frisar, né, essa questão da pontualidade lá, de tão forte que é isso lá dentro deles, né? Beleza, para eu poder oferecer preço baixo e pontualidade, tem uma série de coisas que eu preciso fazer dentro da minha empresa, né? Então, para eu ter pontualidade, por exemplo, é interessante que esse avião fique menos horas no solo. Se para esse avião ficar menos horas no solo, é interessante que o pessoal que está trabalhando nele já agilize a disponibilidade do avião antes mesmo do avião pousar, né? E é isso que aconteceu, que a maior parte das empresas faziam na época, né? O pessoal ia lá, fazia sua viagem, daí ia embora, aí depois que ia embora eles começavam a limpeza do avião, tudo, para ajeitar, para deixar o avião pronto para receber novos passageiros de um novo voo, né? E aqui eles começaram a já, antes de o avião descer, eles já passavam recolhendo lixo e outras coisas que precisavam fazer, né? Para que o avião pudesse logo em seguida estar levantando o voo de novo, recebendo passageiros, levantando o voo de novo. Tá? Alimentação. Professor, como é que a alimentação influencia em horas de solo? O que acontece? Né? Os aviões, né, daquelas outras empresas, eles tinham grandes fornos dentro dele, né, e precisavam abastecer um estoque de comida pronta, né, para ser aquecida no forno. Tá? Então, assim, imagina que tinha, sei lá, 3 ou 4 possibilidades de comida, de prato no cardápio, e eles tinham que abastecer o avião com 3 ou 4 possibilidades, mais ou menos, para cada passageiro, né? Então, isso levava tempo para fazer esse abastecimento, ocupava espaço lá dentro, né? E aí, com essa alimentação, esse menu diferente que a Gol implantou, trazendo uma barrinha de cereal, um pacotinho de amendoim, coisa assim, né? Eles conseguiam fazer essa reposição da alimentação de uma forma muito mais rápida, ocupando muito menos espaço. E é interessante que daí é uma coisa que não tem aqui, né? Porque o que acontece? Com menos espaço que eu preciso do forno, menos espaço para o estoque da comida, né? Eu consigo botar mais bancos lá, né? E aí com isso eu consigo vender mais, ter uma receita maior por avião, né? Que o quadro anterior já mostrava isso. O e-ticket, que foi a Gol que lançou isso aí, na verdade, na época, quando a gente queria fazer uma viagem, tinha que passar numa agência de viagem, né, para emitir uma passagem, né? E a Gol, a partir do momento que entrou no mercado, começou a trabalhar com o ticket comprado pela internet, né? A passagem comprada pela internet. Isso ajudava na pontualidade também, né? E ajudava no preço baixo, que daí não tinha todo aquele custo de pagar comissão para as agências de viagem, né? Ter pessoal lá para emitir as passagens e tal. Então, já com isso conseguia reduzir o custo e oferecer preço baixo, né? A questão da alimentação também, né? Porque os pratos quentes que eram oferecidos eram muito mais caros do que o lanchinho que a Gol oferecia. Então isso ajudava a ter um preço baixo aqui, né? Que mais? Menor manutenção dos aviões, né? Porque era frota nova, então tinha menor manutenção, ajudava a ser mais pontual, porque não precisava estar toda hora consertando, né? E ajudava a ter preço baixo, porque tinha um custo menor de manutenção também, né? Em função de ser essa frota nova também tinha um menor consumo de combustível do que as máquinas mais velhas que estavam voando, né? E isso ajudava também a ter um preço mais baixo, né? E uma pontualidade também de uma certa forma, porque precisou abastecer menos o avião, né? Do que um outro que consumia mais combustível, tá? Tudo isso com o pessoal capacitado e motivado para dar suporte a essas coisas acontecendo, né? Se a gente fizer a divisão aqui,
Se a gente fizer a divisão aqui, a gente vai ter as perspectivas do Balanced Scorecard, né? Financeira, aqui em cima, perspectiva de cliente, o que eu estou oferecendo para o meu mercado consumidor, processos, o que eu preciso ser bom, né, para conseguir atender essas expectativas do consumidor, tá? E perspectiva de aprendizado e crescimento para eu sustentar essa estratégia a longo prazo, certo? Então é bem interessante assim, porque a gente pode ver vários elementos aqui já montados mais ou menos dentro de uma relação de causa e efeito, dentro de um mapa estratégico, certo? A gente obviamente não tem os indicadores aqui e tudo mais, isso aqui não é oficialmente um mapa estratégico da Gol, nem era na época, né? Mas a gente pegando as características dela, da Gol, a gente consegue montar isso no mapa estratégico tranquilamente, tá? Então é bem interessante essa estrutura. E aí, a dinâmica do quebra-cabeça que ele comentou lá, eu disse, não vou poder fazer com eles porque a gente está fazendo aula online, né? Basicamente, o que é? Né? Eu entregava um quebra-cabeça para cada grupo, eu dividia as pessoas em grupo dentro da sala de aula, entregava um quebra-cabeça para cada um, né, para cada grupo, e deixava as pessoas irem montando o quebra-cabeça, né? E era interessante que muitos deles pegavam na caixinha assim, né? Eu pegava a caixinha de propósito, né? Eu pegava a caixinha, tirava a tampa da caixinha, onde tem o desenho do quebra-cabeça, e botava por baixo, assim, encaixava na parte de baixo e entregava o quebra-cabeça com a caixinha já aberta para os alunos, né? E aí o que acontece? Alguns grupos se davam conta que tinha um desenho ali embaixo que mostrava como é que era a figura. E outros não, né? E outros começavam a montar sem ter ideia de como é que era o desenho, né? Isso é uma coisa bacana, né? Porque, obviamente, quem tinha uma noção do desenho que precisava montar, consegue montar muito mais rápido, porque identifica, essa parte vai aqui, essa parte vai ali, não sei o quê, de uma forma muito mais prática, né? E a gente faz analogia com isso com um conteúdo que eu vi num livro chama Produtividade para Quem Quer Tempo, do Jerônimo Terno, tá? E nesse livro ele faz uma analogia, né, do que a gente quer com a nossa vida, com a questão das peças de um quebra-cabeça, né? Ele diz assim, cara, imagina que todos os dias tu bota a mão num pacote, lá num saco, que tem um monte de peças de quebra-cabeça, tu tira uma peça do quebra-cabeça e bota ali. E essa aí tu vai montando o quebra-cabeça da tua vida, tá? Só que o que acontece? Às vezes tem alguma peça que tu botou a mão ali e tirou, e aquela peça não é do teu quebra-cabeça. Ela não encaixa no teu quebra-cabeça. E a gente não se dá conta disso, né? A gente vai coletando as peças que não servem no nosso quebra-cabeça e vai colocando ali, né? E vai deixando ali, porque um dia vai caber em algum lugar, a gente talvez pense, né? Aquela peça ali vai encaixar em alguma parte do meu quebra-cabeça. E por que isso acontece? Porque a gente não enxerga, a gente não tem a visão da figura do quebra-cabeça, né? A foto do quebra-cabeça, não tem a visão da imagem dela, né? Se eu não sei exatamente para onde eu quero ir, a primeira frase que eu comecei o material de aula de hoje, né? Se a gente não sabe exatamente para onde a gente quer ir, eu não tenho a foto do meu quebra-cabeça. Eu não sei qual é a imagem que eu estou tentando montar, né? E a imagem, vamos pegar assim, cara, como é que eu quero me ver daqui a 10 anos? Como é que eu quero me ver daqui a 20 anos? Essa é a foto que eu gostaria que vocês tivessem na cabeça, para saber se as peças que vocês estão tirando do pacote se encaixam nesse quebra-cabeça, ou se não se encaixam. Porque se encaixa, beleza, eu ainda não tenho como encaixar ela, mas eu vou guardar ela aqui que daqui a pouco ela serve para mim, né? Agora, se não encaixa, por que eu vou ficar perdendo tempo com aquilo? Por que eu vou ficar guardando aquilo, né? Então, daqui a pouco, vamos supor, o que é uma peça do quebra-cabeça? É um curso que eu vou fazer, né? Eu vou fazer um curso de tal coisa. Cara, aquilo encaixa no meu quebra-cabeça? Pode ser que, cara, não encaixa, né? Não é nem um hobby que eu quero, eu não tenho nenhum interesse por aquilo ali, mas surgiu a oportunidade de fazer o curso, eu vou fazer. Eu considero que todo conhecimento que a gente puder adquirir é importante, tá? Mas tem que ver qual é a utilidade que a gente vai ter disso também para a nossa vida, porque se a gente, de repente, esse tempo que eu estou fazendo isso, eu poderia estar fazendo alguma outra coisa que tenha uma utilidade no meu quebra-cabeça da minha vida, né? E pode ser, que nem eu falei, pode ser um curso, pode ser, eu vou escrever um livro sobre tal coisa, tá? Aquilo ali encaixa no quebra-cabeça da tua vida, né? Alguém te pediu se tu podia escrever um livro. Daqui a pouco tu vai olhar assim, a oportunidade é legal, mas eu tô com o objetivo de fazer outra coisa. Pode ser que aquilo ali não seja para eu fazer agora, né? Então o que acontece? Eu pego aquela peça e jogo fora. Eu digo assim, cara, isso aqui eu não quero agora, né? Talvez num outro momento.
agora eu não quero, agora eu preciso me concentrar nas peças do meu quebra-cabeça, né? Só que para eu me concentrar nas peças do meu quebra-cabeça, a gente tem que enxergar como é que é a figura do quebra-cabeça, né? E é isso que eu gostaria que você parasse um minuto e começasse a refletir, né? Eu conheço a figura do quebra-cabeça da minha vida, né? Eu sei onde é que eu quero chegar, essa figura do quebra-cabeça é onde eu quero chegar daqui a 10, 20 anos. Eu sei isso, sei quais são os meus objetivos, ou eu estou vivendo a vida assim, apareceu um curso para fazer, eu faço, apareceu um livro aqui para eu ler, eu leio, me convidaram para trabalhar numa empresa X, eu vou lá e trabalho, sabe? E vou fazendo, vou vivendo a vida sem ter uma conexão muito entre essas coisas, e acho que está tudo bem se a pessoa quer fazer isso também, né? Mas eu acho que é bem interessante também vocês começarem a pensar mais estrategicamente nas coisas que vocês têm aí pela frente, né? Porque a gente, né, tem uma coisa que a gente discutiu aqui nas primeiras aulas sobre produtividade, que é que tempo é um bem que a gente não recupera mais, né? Então, o que eu estou fazendo com o meu tempo hoje, né? Se eu não estou usando ele para atingir os objetivos que eu tenho de vida daqui a 10, 20 anos. É uma coisa que é interessante da gente refletir. Eu gostaria de chamar vocês todos para essa reflexão. Vai para a vida de vocês, né? E é uma coisa que é interessante de vocês pararem um minutinho e refletirem. Grande pergunta da noite. Eu sei como é que é o quebra-cabeça da minha vida, eu sei onde é que eu quero chegar daqui a 10, 20 anos, tá? Eu quero que vocês levem isso para a cama hoje, vão dormir com isso, tá?